A luz da manhã filtrava-se através das janelas amplas da mansão de Miguel, criando um jogo de sombras e luminosidade que contrastava com o vazio que ele sentia por dentro. Sentado em uma cadeira de couro escuro, ele observava a cidade de São Paulo se agitar sob a sua perspectiva privilegiada. Os carros zumbiam nas ruas, as pessoas se apressavam em suas rotinas diárias. Acima de tudo, a vida pulsava lá fora. Enquanto ele permanecia enclausurado em sua imensa e luxuosa casa, cercado de objetos raros e obras de arte que, em última análise, não pareciam preencher o buraco em seu coração. Miguel era um homem de sucesso. Com apenas 40 anos, havia construído um império no setor de tecnologia, acumulando riquezas que muitos só poderiam sonhar. Mas, por trás de sua fachada de poder e glória, havia uma solidão esmagadora. Ele passava a maior parte do tempo em reuniões de negócios ou em eventos sociais, cercado de pessoas que o admiravam, mas que, de fato, não conheciam sua essência. Era uma vida que, embora repleta de conquistas, se mostrava vazia e sem propósito. Por que eu me sinto assim? Murmurou Miguel para si mesmo, enquanto a cidade se estendia diante dele como um vasto oceano de oportunidades e desafios. Ele se levantou e caminhou até a janela, pressionando a testa contra o vidro frio. Tanta riqueza, e eu me sinto tão sozinho. Foi então que ele se lembrou de Clara, sua empregada. Ela havia começado a trabalhar para ele há alguns meses. Embora suas interações fossem breves e muitas vezes limitadas ao cotidiano da limpeza e organização, Miguel sempre notara uma determinação silenciosa em seus olhos. Clara era uma mulher de origem humilde, e isso sempre o intrigou. Ele se perguntava como alguém tão jovem poderia carregar tantas responsabilidades nos ombros. Naquela manhã, Miguel decidiu que sairia para ver a cidade, um gesto que poderia parecer trivial, mas que era uma tentativa genuína de se reconectar com o mundo ao seu redor. Vestiu-se rapidamente, optando por um traje casual que não atraísse muita atenção, e saiu de casa. Ao atravessar os portões de sua mansão, ele sentiu uma leve brisa que parecia prometer renovação. Enquanto caminhava pelas ruas, observou as pessoas ao seu redor. A vida urbana se desenrolava em um espetáculo vibrante. Vendedores ambulantes ofereciam seus produtos, crianças brincavam na calçada e casais caminhavam de mãos dadas. A atmosfera era carregada de sons e cores que contrastavam com a sobriedade de sua vida cotidiana. Miguel se sentia um estranho em meio a tudo aquilo, como se estivesse apenas passando pela vida, sem realmente vivê-la. Ao se aproximar de um restaurante que costumava frequentar, algo peculiar chamou sua atenção. Ele parou abruptamente, seus olhos se fixando em uma cena que o deixou chocado. Clara, sua empregada, estava agachada perto de uma lixeira, vestindo seu uniforme azul claro. A imagem era tão surreal que ele hesitou por um momento, sem saber se o que via era real. Ela estava recolhendo restos de comida, olhando ao redor com um cuidado quase desesperado. Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. A cena à sua frente parecia grotesca e, ao mesmo tempo, trágica. Ele não conseguia entender o porquê de Clara estar fazendo aquilo. Como uma mulher que trabalhava para ele, vivendo sob o mesmo teto, poderia se ver naquela situação. Seu coração acelerou enquanto ele lutava contra um impulso de se aproximar, temendo que qualquer movimento abrupto pudesse assustá-la. Clara, ele finalmente chamou, a voz saindo mais firme do que se sentia. Ela virou-se rapidamente, os olhos arregalados, como se tivesse sido pega em flagrante. O rosto dela estava pálido, e Miguel notou um rubor de constrangimento se espalhar por suas bochechas. Senhor Miguel! Clara exclamou, apressando-se a se levantar, a mão rapidamente tentando limpar a sujeira do uniforme. Eu estava apenas tentando ajudar. Não é o que parece? Miguel franziu a testa, seu coração batendo forte. O que você está fazendo aqui? Clara, isso não é certo. Você não precisa fazer isso. Ela hesitou, olhando para o chão como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A situação em casa está difícil. Eu só queria garantir que meus filhos tivessem algo para comer. Miguel sentiu uma onda de compaixão mista à confusão. Mas eu posso ajudar? Clara, não precisa passar por isso. Por que você não me falou antes? Eu não queria incomodá-lo, senhor. Ela respondeu, a voz tremendo. Eu sou apenas sua empregada. Não quero ser um fardo. E você não é um fardo. Você faz um trabalho incrível aqui, e eu aprecio isso.
Mas isso não significa que você deva passar por dificuldades. Vamos conversar. Ele a conduziu para um banco próximo, onde poderiam sentar-se em um lugar mais reservado. Clara parecia nervosa, suas mãos tremiam à medida que ela se sentava. Miguel estava decidido a entender a realidade dela, aquela que ele nunca havia cogitado antes. O contraste entre suas vidas estava se tornando cada vez mais evidente. E essa revelação era mais do que desconfortável. Era dolorosa. Clara, por favor, me diga o que está acontecendo. Eu preciso saber. Ele insistiu, olhando nos olhos dela com sinceridade. A expressão dela era de luta interna, como se estivesse pesando as consequências de abrir seu coração. Eu tenho 2 filhos pequenos, Clara começou, a voz baixa. Meu marido perdeu o emprego há meses, e as contas estão se acumulando. Às vezes, não temos o que comer. Eu só queria garantir que eles tivessem algo, mesmo que fosse o que outros jogaram fora. Miguel ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O peso da responsabilidade que Clara carregava era algo que ele nunca havia considerado. A realidade que ela enfrentava era muito mais complexa do que ele poderia ter imaginado. Ele sentiu uma onda de culpa por ter estado tão alheio à sua vida. Você não precisa passar por isso sozinha, Miguel disse finalmente, a compaixão transparecendo em sua voz. Vamos encontrar uma solução juntos. Clara olhou para ele, a surpresa misturada com um leve alívio. Eu não sei se isso é possível, senhor. Eu só não quero ser um fardo para você. Você nunca será um fardo. Eu quero ajudar. De verdade, ele respondeu, sua determinação crescendo. Miguel percebeu que estava diante de um momento decisivo em sua vida, um ponto de virada que poderia mudá-lo para sempre. E, naquele instante, ele decidiu que não poderia simplesmente voltar à sua mansão e ignorar a dor que Clara carregava. O sol brilhava intensamente, e a cidade continuava a zumbir ao redor deles. Mas, para Miguel, tudo parecia silenciar enquanto ele olhava para Clara, uma mulher que, mesmo em meio às dificuldades, mantinha uma dignidade que ele admirava. Ele sabia que precisava fazer mais do que apenas oferecer ajuda. Precisava entender a vida dela, e talvez, se encontrar no processo. Miguel decidiu que era hora de entender melhor a vida de Clara. Ele não poderia simplesmente ignorar o que havia visto, e a imagem dela recolhendo restos de comida do lixo ainda o assombrava. Ele começou sua investigação de forma discreta, procurando informações sobre a comunidade onde Clara morava. Após algumas pesquisas na internet e conversas com amigos e conhecidos, ele descobriu que a favela onde ela residia era uma das mais carentes de São Paulo, repleta de famílias lutando diariamente para sobreviver. Uma manhã, ele decidiu fazer uma visita ao local. Ao chegar, Miguel sentiu um choque cultural. A mansão em que vivia parecia um mundo à parte daquelas ruas estreitas e sujas. As casas, feitas de materiais improvisados, estavam sobrepostas umas às outras, e crianças brincavam nas calçadas, enquanto adultos conversavam em grupos ao redor de mesas improvisadas. O som de risadas e música preenchia o ar, mas Miguel também percebeu a falta de recursos e as expressões de cansaço nos rostos das pessoas. Ele caminhou pelas ruas, tentando não parecer um intruso. Ao passar por uma barraquinha de comida, viu uma mulher vendendo pastéis. O cheiro era tentador, mas Miguel não estava ali para comer. Ele queria encontrar Clara. Com um pouco de hesitação, ele se aproximou de um grupo de mulheres que conversavam e perguntou sobre a moradora da casa número 12 na Rua das Flores. Uma delas, com um sorriso caloroso, apontou em direção a uma casa pequena com o telhado de zinco. É ali. Mas não se esqueça, a Clara trabalha muito e pode não estar em casa, avisou a mulher. Miguel agradeceu e se dirigiu à casa. Ao bater na porta, seu coração acelerou. Ele não tinha certeza do que esperava encontrar. Depois de alguns momentos, Clara apareceu, surpresa ao vê-lo ali. Miguel, o que você está fazendo aqui? Sua expressão foi de surpresa e preocupação, como se tivesse sido pega em flagrante. Eu vim te visitar. Posso entrar? Miguel perguntou, tentando soar casual. Clara hesitou, mas acabou abrindo a porta. O interior da casa era simples e modesto. A sala tinha um sofá gasto, uma mesa pequena e uma televisão antiga. As paredes eram adornadas com fotos de família, que mostravam um lado feliz, apesar das dificuldades. Miguel notou que havia um cheiro de comida no ar, e Clara explicou que estava cozinhando para seus filhos.
Desculpe pela bagunça. É um pouco apertado aqui, disse Clara, enquanto Miguel se acomodava no sofá. Não se preocupe, Clara. Eu só queria entender melhor como você vive. O que aconteceu no lixo? Ontem? Miguel perguntou, de forma gentil, mas direta. Clara suspirou, seu olhar se perdendo por um momento. Eu não queria que você visse aquilo. É só que, às vezes, as coisas ficam difíceis. A comida acaba rápido em casa. Meus filhos precisam comer. E eu não posso deixar que fiquem sem nada. Miguel sentiu um aperto no coração ao ouvir suas palavras. Ele sabia que Clara trabalhava duro, mas não tinha ideia da profundidade de suas dificuldades. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Existem maneiras de conseguir ajuda. Clara balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Ajudas, sim, mas são sempre tão complicadas. E eu não quero ser uma carga para ninguém. Não é uma carga, Clara. Você está fazendo o que pode para sustentar sua família. Isso é admirável, Miguel disse, sua voz firme. Eu quero ajudar. Posso fazer algo por você? Ela olhou para ele, os olhos se encheram de lágrimas. Você não entende, Miguel. Não é só a comida, é a vergonha, a luta diária. Eu não quero que você veja isso. Eu trabalho para a sua família, não para ser ajudada, mas você merece ajuda, Clara. Ninguém deve passar por isso sozinho. Miguel falou com sinceridade. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora. O contraste entre a vida que levava e a realidade de Clara o deixava angustiado. Eu não sei o que eu faria se você não estivesse aqui, Clara disse, sua voz baixa. Você trouxe dignidade para este trabalho. Eu não quero perder isso. Miguel virou-se, olhando-a nos olhos. Você não vai perder nada. Apenas me diga o que você precisa. Podemos encontrar uma solução. Clara olhou para ele, hesitante. Eu só quero que meus filhos tenham um futuro melhor. Que eles não passem pelo que eu passei. Que possam estudar e ter uma vida diferente. A determinação nos olhos de Clara tocou Miguel de uma forma que ele não esperava. Ele se lembrou de sua própria infância, das dificuldades que enfrentou e do que significava ter alguém ao seu lado para ajudar. Ele não poderia deixar Clara passar por isso sozinha. Eu quero te ajudar a conseguir um emprego melhor, Miguel disse, com um brilho de esperança. Eu conheço pessoas que podem te ajudar. E talvez, se você estiver disposta, eu possa te apresentar a elas. Clara olhou para ele, seu olhar se iluminou por um momento, mas logo a sombra da dúvida voltou. Mas e se não der certo? E se eu não conseguir? E se você se arrepender de me ajudar? Eu não vou me arrepender, Clara. Eu prometo. E se você não conseguir? Tudo bem. O importante é que você tente. Miguel sentiu que estava fazendo a coisa certa, mas a insegurança de Clara era palpável. Eu não sei. É muito para mim, Clara murmurou, lutando contra suas emoções. Ela era forte, mas também frágil. E Miguel podia ver isso claramente. Vamos fazer o seguinte: que tal um almoço? Você pode vir à minha casa. E se você se sentir confortável, podemos conversar sobre isso. Sem pressão, Miguel sugeriu, tentando aliviar a tensão. Clara ficou em silêncio por um momento, considerando a proposta. Um almoço na sua casa. Mas, eu não sei se seria certo. Eu sou apenas a sua empregada. Você não é apenas minha empregada, Clara. Você é uma pessoa incrível, e eu admiro sua força. Venha. Eu quero conhecer você além do trabalho. Miguel falava com sinceridade, e sua voz era suave, quase como um convite para um novo começo. Clara olhou para ele, um misto de gratidão e insegurança em seus olhos. Você não precisa fazer isso, ela insistiu, mas Miguel percebeu que, no fundo, ela queria aceitar. Eu quero, Clara. Apenas pense na possibilidade. Ele sorriu, e esse sorriso parecia iluminar um pouco o ambiente sombrio que o cercava. Clara respirou fundo, sua mente girando com a ideia. Está bem, Miguel. Vou pensar sobre isso. Miguel acenou, satisfeito. Ele sabia que estava dando o primeiro passo para ajudar Clara, mas também estava se permitindo conhecer alguém que poderia mudar sua vida de maneiras que ele não esperava. A conexão entre eles estava se fortalecendo, mesmo que ainda houvesse incertezas. Ambos estavam prestes a embarcar em uma jornada que iria muito além do que o dinheiro poderia comprar. Miguel observava Clara enquanto ela se sentava à mesa,
um misto de nervosismo e curiosidade refletido em seu semblante. A imponente mesa de jantar da mansão, adornada com um elegante jogo de pratos de porcelana e talheres de prata, parecia um mundo distante da realidade que Clara enfrentava diariamente. Ele se esforçou para criar um ambiente acolhedor, embora a tensão no ar fosse palpável. Você está confortável, Clara? Miguel perguntou, tentando quebrar o gelo. Ela olhou para ele, hesitante. Sim, senhor. É tudo tão diferente do que estou acostumada. Miguel assentiu, compreendendo a dificuldade dela em se sentir à vontade em um espaço tão opulento. Eu entendo. Espero que a comida esteja boa. Foi preparada pela minha chefe. Ela é excelente. Clara olhou para o prato diante dela, um colorido salada e um suculento filé mignon. Parece delicioso, disse, mas sua expressão mostrava que ela ainda estava lutando para se soltar. Miguel a observou enquanto ela começava a comer, percebendo que ela tinha uma relação complicada com a comida. Cada garfada parecia carregada de um peso emocional, como se cada pedaço daquela refeição fosse um lembrete do que ela não tinha em casa. Você tem filhos, não é? Miguel perguntou, tentando direcionar a conversa para... Sim, 2, Clara respondeu, a voz suave, mas com um brilho de orgulho. A mais velha tem 10 anos e o caçula, 5. Eles são minha razão de viver. E como você consegue cuidar deles? Miguel estava genuinamente curioso. Trabalhando tanto, deve ser difícil. É complicado. Clara suspirou, colocando o garfo no prato. Eu acordo cedo para preparar o café da manhã, e depois, corro para pegar o transporte até aqui. Depois do trabalho, vou direto para casa, mas muitas vezes não tenho o que oferecer a eles. O meu salário mal cobre as contas. Miguel sentiu um aperto no coração. Sinto muito por isso, Clara. Não deve ser fácil. É a vida, senhor. Tem dias bons e dias ruins. E eu sempre dou um jeito, disse ela, buscando manter a dignidade em meio às dificuldades. O importante é que eles estejam bem. A conversa fluiu, mas Miguel percebeu que Clara mantinha uma barreira. Ele queria conhecê-la melhor, mas ela parecia relutante em compartilhar sua história completa. Ele decidiu se abrir um pouco mais, na esperança de que isso a encorajasse a fazer o mesmo. Eu também tive uma infância difícil, Miguel começou, seu olhar distante. Cresci em um bairro pobre, onde as oportunidades eram escassas. Minha mãe fazia o que podia para nos sustentar, e eu sempre trabalhei duro para ter uma vida diferente. Clara o olhou, um pouco surpresa. Eu não sabia, senhor. Você parece tão bem-sucedido. Sim, mas não foi fácil. Havia dias em que eu não sabia se conseguiria pagar as contas. Foi só através de muito esforço e algumas boas oportunidades que consegui mudar minha vida. Miguel explicou, sua voz carregando um toque de nostalgia. É bom saber que você também lutou, Clara disse, um brilho de compreensão começando a surgir em seus olhos. Às vezes, sinto que sou a única a passar por isso. Você não está sozinha. Muitas pessoas enfrentam dificuldades, mesmo que não pareçam. E é isso que me faz querer ajudar, de alguma forma. Miguel respondeu, a sinceridade em suas palavras estava clara. Clara hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Se não fosse por você, talvez eu ainda estivesse no lixo, recolhendo restos de comida. Mas eu não sei como aceitar essa ajuda. Eu não quero que você se sinta envergonhada, Clara. O que você faz é admirável. Cuidar dos filhos, lutar todos os dias. Isso é mais do que muitos fazem, Miguel disse, sua voz firme. Ela sorriu, um sorriso tímido que iluminou seu rosto. Obrigada, senhor. Isso significa muito para mim, mas eu não quero que isso mude a forma como você me vê. Miguel sorriu de volta, sentindo uma conexão crescente entre eles. Olhe, Clara. Ninguém é definido apenas pelas circunstâncias em que vive. E eu quero conhecer você, não apenas a funcionária que trabalha para mim. Eu sou apenas uma mulher comum, Clara murmurou. A vulnerabilidade em sua expressão era palpável. E isso é o que a torna especial. Todos têm suas lutas, mas também têm suas forças. O que você faz todos os dias é um exemplo de coragem. Miguel insistiu, sentindo que as barreiras estavam começando a se dissolver. A conversa fluiu mais livremente após aquele momento. Clara começou a compartilhar detalhes sobre seus filhos, suas pequenas vitórias e desafios.
Ela falava sobre como sua filha mais velha adorava desenhar e como o caçula era uma bola de energia que trazia risadas para casa, mesmo nos dias mais difíceis. Miguel ouvia atentamente, sentindo um calor se espalhar em seu peito. Cada palavra de Clara revelava um novo aspecto de sua vida, e ele se sentia cada vez mais atraído por sua força e determinação. Entretanto, enquanto a conversa se aprofundava, o celular de Miguel vibrou em cima da mesa, cortando o momento. Ele olhou para a tela e viu um alerta de sua empresa. A expressão de seu rosto mudou instantaneamente, a preocupação tomando conta dele. Desculpe, preciso atender isso, disse Miguel, a voz tensa. Clara o observou, a alegria que havia começado a brilhar em seus olhos agora obscurecida pela preocupação. Está tudo bem. Não sei. É um problema financeiro. Miguel respondeu, seu olhar fixo na tela do celular. Parece que temos um desvio significativo nas contas. Desvio? Isso é grave. Clara perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Sim, é muito sério. Preciso resolver isso imediatamente. Desculpe interromper nosso almoço assim. Miguel disse, levantando-se da mesa, sua mente já trabalhando a 1000 por hora. Clara o observou com um misto de preocupação e compreensão. Eu entendo, senhor. O trabalho é importante. Vou tentar resolver isso o mais rápido possível. Podemos continuar nossa conversa depois? Miguel perguntou, sua voz carregando um tom de arrependimento por ter que interromper aquele momento especial. Claro, fique tranquilo, Clara respondeu, embora uma sombra de incerteza passasse por seu olhar. Miguel se afastou da mesa, seu coração dividido entre a necessidade de resolver os problemas de sua empresa e a conexão que começava a florescer com Clara. Ele sabia que estava em um ponto crucial de sua vida, onde as decisões que tomasse poderiam mudar não apenas seu futuro, mas também o de Clara e sua família. Miguel sentou-se em sua poltrona de couro na sala de reuniões da empresa, o olhar fixo no monitor do computador. As finanças estavam desmoronando, e ele sabia que precisava agir rapidamente. A mensagem que havia recebido no celular durante o almoço com Clara ainda ecoava em sua mente, como um alerta persistente. O dilema entre suas obrigações como empresário e seu desejo profundo de ajudar Clara pesava em seus ombros. Com um suspiro profundo, ele começou a revisar os relatórios financeiros. As planilhas estavam cheias de números vermelhos que o deixavam cada vez mais ansioso. Miguel não era apenas um homem de negócios. Era um homem que, em algum momento de sua vida, se tornará uma pessoa que apenas se preocupava com o lucro. A lembrança de Clara, sua força e determinação, o fazia questionar suas prioridades. Ele se lembrou de como seus olhos brilhavam enquanto falava sobre seus filhos e seus sonhos, e a imagem de Clara coletando comida do lixo ainda o assombrava. Por que isso está acontecendo? Murmurou para si mesmo, enquanto seus dedos deslizavam sobre o teclado. A pressão era intensa, e a necessidade de descobrir o que estava acontecendo com sua empresa se tornava cada vez mais premente. Ele sabia que precisava descobrir a origem do problema e, se necessário, sacrificar alguns de seus luxos para garantir que ninguém mais passasse pelo que Clara havia enfrentado. Oferecer um emprego melhor a ela não seria suficiente se a empresa falir, pensou, com um nó no estômago. Ele se lembrou do olhar de Clara, da hesitação que ela demonstrou ao aceitar seu convite para almoçar. Ela precisa de segurança, refletiu, e a ideia de um futuro incerto para ela o deixou inquieto. Miguel decidiu convocar uma reunião de emergência com seus diretores e também com Ricardo, seu sócio. A tensão estava no ar quando todos se reuniram na sala de conferências. O ambiente era formal, mas a preocupação era palpável. Miguel não perdeu tempo e começou a apresentar os dados financeiros, apontando os problemas que estavam se acumulando. Precisamos entender o que está acontecendo aqui, disse Miguel, sua voz firme. As despesas estão muito acima do esperado e estamos tendo sérios problemas de liquidez. Ricardo, o que você tem a dizer sobre isso? Ricardo, um homem de aparência sempre impecável e sorriso fácil, cruzou os braços e respondeu com uma segurança que Miguel achou estranha. Miguel, você sabe que o mercado está instável. Além disso, temos diversos projetos que ainda não se pagaram. A situação é difícil para todos, não apenas para a empresa, mas para nossos colaboradores também. Isso não justifica o que está acontecendo. Miguel rebateu, a frustração transparecendo em seu tom de voz. Precisamos de soluções e não desculpas. Ricardo desviou o olhar,
como se estivesse pensando em algo mais. Talvez seja hora de repensar algumas de nossas estratégias de investimento. Se você estivesse mais atento aos nossos projetos, saberia que nem todos são lucrativos no início. Miguel sentiu um ímpeto de raiva. O que Ricardo estava sugerindo era um desvio de responsabilidade. Ele olhou ao redor da mesa e notou as expressões preocupadas de seus colegas. O que você está dizendo é que devemos ignorar os problemas atuais? Precisamos de transparência? Ricardo. A gestão da empresa deve ser clara e justa. Claro, claro, respondeu Ricardo, como se estivesse se divertindo. Mas não podemos esquecer que a empresa também é um negócio. Às vezes, algumas decisões difíceis precisam ser tomadas. Miguel se sentiu incomodado com a maneira como Ricardo falava. Ele não estava apenas defendendo sua posição, estava manipulando a situação, tentando convencer todos de que tudo estava sob controle. Mas Miguel sabia que não estava. Ele decidiu que precisava ir mais fundo, investigar mais a fundo o que estava acontecendo. Eu vou revisar os registros financeiros pessoalmente, anunciou Miguel, fazendo com que todos olhassem para ele. E exijo acesso a todos os documentos de despesas e contratos. Nada deve ser ocultado. Se estivermos enfrentando um desvio de verbas, eu quero saber. E se você tiver algo a esconder, Ricardo, esteja preparado para as consequências. Ricardo arqueou uma sobrancelha, mas, em vez de se mostrar intimidado, ele sorriu. Você sabe que isso pode acabar mal para você, não é, Miguel? Se você insistir em seguir por esse caminho, pode acabar prejudicando a todos nós. Miguel não se deixou intimidar. Se você está desviando dinheiro da empresa, isso é uma questão muito mais séria do que qualquer repercussão que eu possa sofrer. Eu não tenho medo de você, Ricardo. A reunião terminou, e Miguel saiu da sala com uma mistura de raiva e determinação. Ele precisaria agir com cautela, mas sabia que o que estava em jogo era muito maior do que sua empresa. Era a vida de pessoas como Clara, que dependiam de um trabalho estável. Ele não poderia deixar que o egoísmo de um sócio colocasse em risco o futuro de tantos. Voltando ao seu escritório, Miguel começou a analisar os documentos que tinha à mão. As despesas estavam exageradas, e ele notou que havia várias transações que não faziam sentido. O coração acelerou ao pensar que talvez Ricardo estivesse realmente desviando dinheiro. Ele puxou mais papéis de arquivos, olhou para os recibos e as faturas, e foi então que uma ideia lhe ocorreu. Ele precisava de provas. Depois de horas de trabalho, Miguel decidiu que iria confrontar Ricardo mais uma vez, mas desta vez com informações concretas. A raiva que sentia estava se transformando em um foco de determinação. Eu não posso permitir que isso continue, pensou, enquanto revisava os documentos e anotava tudo o que achava suspeito. Por fim, já era noite quando Miguel se afastou da mesa. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também uma chama de esperança. Ele sabia que, se tivesse coragem, poderia fazer a diferença. Ele se lembrou de Clara novamente, da força que ela exibia mesmo em meio às dificuldades. Era essa força que ele precisava em sua vida. Essa força que poderia ajudá-lo a enfrentar Ricardo e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de mudar a situação de Clara. O telefone tocou, surpreendendo Miguel em seus pensamentos. Era Clara. Ele hesitou por um momento, mas atendeu. Oi, Miguel. A voz dela era suave, mas havia um tremor que ele reconheceu. Desculpe te incomodar, mas eu não consegui parar de pensar no que aconteceu hoje. Clara, você não está incomodando. Eu estava pensando em você também, respondeu Miguel, seu tom mais gentil. Como você está? Eu? Estou bem. Apenas preocupada com as coisas em casa. Meus filhos precisam de algumas coisas e eu não sei como vou conseguir, ela disse. A tristeza em sua voz era evidente. Nesse momento, Miguel percebeu que precisava fazer mais do que apenas investigar sua empresa. Ele tinha que agir rápido, mas também tinha que ser inteligente. Clara, eu quero te ajudar. Posso fazer algo por você? Alguma coisa que você precise? Ela hesitou. Miguel, eu não quero ser um peso. Eu estou tentando resolver isso sozinha. Clara, não se trata de peso. Se eu posso ajudar, eu quero. Vamos encontrar uma solução juntos. Ele insistiu, sua voz firme, mas cheia de empatia. Eu só estou preocupada em não trazer mais problemas para você. Eu não quero que você se sinta obrigado a me ajudar. Miguel respirou fundo. Clara, você não tem que se sentir assim.
Eu me preocupo com você e com sua família. Por favor, me deixe ajudar. A conversa deixou Miguel mais decidido do que nunca. Ele encerraria essa situação com Ricardo, e não apenas por sua empresa, mas porque pessoas como Clara mereciam segurança e dignidade. Ele estava disposto a lutar, e, pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida tinha um propósito maior. Miguel estava em seu escritório, a luz do sol filtrando-se pelas janelas amplas, criando um contraste entre o brilho do dia e a sombra que se acumulava em sua mente. Ele ainda sentia a raiva pulsando em suas veias após a demissão de Ricardo. O tom desafiante do sócio ecoava em sua cabeça, e a ameaça de um confronto futuro o deixava inquieto. Mas, mais do que isso, a imagem de Clara, apanhando restos de comida do lixo, ainda o atormentava. Ele sabia que seu próximo passo precisava ser diferente. Ele não podia mais se permitir viver em um mundo desconectado da realidade. Decidido, ele pegou o telefone e discou o número de uma amiga, Laura, que havia se estabelecido como uma empresária respeitada no setor de alimentação. Ela sempre teve uma visão humanitária e estava constantemente em busca de funcionários que não apenas preenchiam um espaço, mas que também trouxessem um histórico de superação. Miguel pensou que ela poderia ver em Clara não apenas uma funcionária, mas alguém que poderia agregar valor à sua empresa. Laura, é Miguel. Você tem um momento? Ele começou, tentando manter a calma em sua voz. Miguel, claro, sempre tenho tempo para você. O que está acontecendo? A voz dela era calorosa e acolhedora. Eu gostaria de falar sobre uma pessoa que acredito que poderia se encaixar muito bem na sua equipe. É sobre Clara, minha empregada. Você a conhece, certo? A moça que trabalha na sua casa. Laura fez uma pausa. Ouvi algumas coisas sobre ela. O que você tem em mente? Clara é muito mais do que uma simples empregada. Ela é uma mulher forte, com uma história difícil, e eu gostaria de ajudá-la a conseguir um emprego melhor. Miguel hesitou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Você poderia considerar dar uma oportunidade para ela? Laura pensou por um instante. Posso sim. Estou à procura de alguém para me ajudar na cozinha e na organização. Se ela estiver disposta, posso fazer uma entrevista amanhã mesmo. Isso seria ótimo, Miguel exclamou, aliviado. Vou falar com ela e ver se ela se sente confortável para isso. Obrigado, Laura. Você não sabe o quanto isso significa. Não se preocupe, Miguel. Estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. Laura respondeu com um tom encorajador. Me avise quando a Clara estiver pronta. Após desligar, Miguel sentiu um impulso de esperança. Ele se lembrou de como Clara era dedicada e trabalhadora, e tinha certeza de que ela se destacaria em qualquer situação que lhe fosse oferecida. Mas, ao mesmo tempo, um receio se instalou em seu coração. Ele não queria que Clara sentisse que ele a estava ajudando por pena. Ele queria que ela visse isso como uma oportunidade legítima para mudar sua vida. Quando Miguel finalmente encontrou Clara na cozinha, ela estava organizando algumas frutas. Ele hesitou por um momento, observando-a, admirando sua determinação e a forma como se dedicava ao trabalho. A luz da tarde iluminava seu rosto, e ele pôde notar a expressão de cansaço que se espalhava por suas feições. Com um sorriso suave, ele decidiu iniciar a conversa. Clara, você tem um momento? Miguel perguntou, atraindo a atenção dela. Ela olhou para ele, um pouco apreensiva, como se estivesse esperando uma ordem. Sim, senhor. O que posso fazer por você? Na verdade, eu queria falar sobre uma oportunidade, começou Miguel, tentando soar casual. Eu conversei com uma amiga minha, Laura, e ela está procurando alguém para trabalhar em sua empresa. Eu pensei em você. Clara parou o que estava fazendo, seu olhar se intensificando. Eu? Trabalhar para a senhora Laura. A incredulidade era evidente em sua voz. Sim, Miguel sorriu, encorajando-a. Ela está à procura de alguém para ajudar na cozinha e na organização. Eu realmente acredito que você se encaixaria muito bem lá. Clara hesitou, sua expressão mudando para uma mistura de esperança e preocupação. Mas, senhor, eu não sei se sou qualificada para isso. Eu nunca trabalhei em um lugar assim. E, Clara, interrompeu Miguel, gentilmente, você é mais do que qualificada. Você é uma mulher trabalhadora e dedicada. E, acredite, Laura valoriza muito mais o caráter e a determinação do que um currículo extenso.
Você terá a chance de aprender e crescer. Ela olhou para ele, a insegurança ainda visível em seus olhos. E se eu não conseguir? E se não der certo? Se não der certo, você ainda terá a minha amizade e apoio, respondeu Miguel, sua voz firme. Mas eu sei que você pode fazer isso. Você merece uma chance. E essa pode ser a sua oportunidade de mudar de vida. A conversa fluiu entre eles, e Clara começou a se abrir um pouco mais. Ela falou sobre seus filhos, suas esperanças e seus medos. Miguel escutava atentamente, percebendo a força que aquela mulher carregava dentro de si, mesmo diante das adversidades. Ele se lembrou da primeira vez que a viu, recolhendo comida do lixo, e como isso o havia impactado. Agora, ele se sentia ansioso para ajudá-la a dar um passo em direção a um futuro melhor. Então, você aceitaria fazer uma entrevista com Laura? Miguel perguntou, observando a expressão de Clara suavizar. Eu posso tentar. Clara finalmente disse, um brilho de determinação começando a surgir em seu olhar. Se isso significar que posso dar uma vida melhor para meus filhos, eu vou tentar. Miguel sorriu, um misto de alívio e felicidade. Isso é tudo que eu precisava ouvir. Vamos nos preparar para isso? Então, eu vou te ajudar com o que você precisar. Aquela conversa fez Miguel perceber que, apesar de sua posição privilegiada, o verdadeiro valor da vida não estava em bens materiais, mas nas conexões humanas que ele fazia. Clara não era apenas uma empregada. Ela representava a luta diária de tantas pessoas que ele havia ignorado durante anos. E quanto mais ele se aproximava dela, mais ele percebia que seus sentimentos estavam mudando. À medida que os dias se passavam, Miguel se dedicou a ajudar Clara a se preparar para a entrevista. Ele a incentivava a treinar suas respostas, a se vestir de maneira mais confiante e até a lidar com a ansiedade antes de um grande evento. Clara começava a se abrir para ele, e Miguel se sentia cada vez mais atraído pela sua força e resiliência. Você está pronta, Clara? Miguel disse, olhando-a nos olhos antes da entrevista. Lembre-se, você tem tanto a oferecer quanto qualquer outra pessoa. Obrigada, Miguel. Clara respondeu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Eu só espero não desapontá-lo. Você nunca poderia me desapontar. Você já é uma vencedora por estar aqui. Miguel disse, sua voz carregada de sinceridade. Aquele momento de conexão entre eles fez com que Miguel percebesse que seus sentimentos por Clara iam além da amizade. Havia algo mais profundo, uma admiração que se transformava em carinho. Ele sabia que deveria manter suas emoções sob controle, principalmente por causa da sua posição, mas era difícil ignorar a maneira como ela o fazia sentir. No entanto, enquanto Miguel se preparava para essa nova fase, ele também não podia ignorar as consequências de sua recente decisão de demitir Ricardo. A tensão estava no ar, e ele sabia que não poderia evitar um confronto com seu ex-sócio por muito mais tempo. Ele precisava estar preparado para o que poderia vir a seguir. Mas, naquele momento, tudo o que ele queria era que Clara tivesse sucesso em sua nova jornada. Miguel estava em sua mansão, sentado em uma das poltronas luxuosas da sala de estar, quando ouviu a campainha tocar. O som ecoou em meio ao silêncio da casa, um lembrete de que mesmo em meio a tanto luxo, ele ainda se sentia sozinho. Ao abrir a porta, ficou surpreso ao encontrar Ricardo, seu ex-sócio, com uma expressão de triunfo no rosto e uma pasta de documentos embaixo do braço. Surpreso em me ver, Miguel, Ricardo disse, com um sorriso que não atingia os olhos. Eu trago novidades que podem te interessar. Miguel franziu a testa, desconfiado. O que você quer, Ricardo? Não tenho tempo para suas jogadas. Ricardo se adiantou, entrando sem ser convidado, e fechou a porta atrás de si. Você deveria se preocupar mais com o que está acontecendo na sua empresa. Eu tenho algo que pode te interessar. Ele abriu a pasta e retirou alguns papéis, exibindo-os como se fossem troféus. Documentos que provam que você estava ciente dos desvios de dinheiro. E adivinha? Também tem uma menção à sua querida empregada, Clara. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que você está insinuando? A voz dele soou mais firme do que se sentia. Ricardo deu um passo à frente, aproximando-se. Se eu expuser isso, não só a sua reputação vai pelo ralo, mas sua relação com Clara também. Você não quer que a verdade venha à tona. Quer? Você não tem o direito de ameaçar ninguém. Miguel respondeu, a raiva fervendo dentro dele. Você se esqueceu de que sou o dono dessa empresa, e você está fora dela.
Ricardo riu, um som frio e calculado. Dono, você acha que isso ainda significa alguma coisa? Eu tenho provas, Miguel. E posso garantir que vão custar caro para você. Miguel respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que se formava dentro dele. Ele sabia que precisava agir rápido. Se você tocar em Clara, eu não hesitarei em ir à polícia. Você não vai me derrubar. Ah, mas você não vai fazer isso, vai? Porque você tem muito a perder. E Clara, bem, ela sabe demais. Uma mulher como ela, sendo vista como uma ladra da sua confiança. Que triste. Ricardo se virou para sair, mas Miguel o deteve. Espere. O que você quer? Dinheiro? Uma parte da empresa. Diga. E eu posso considerar. Ricardo se virou lentamente, com um sorriso malicioso. O que eu quero é ver você se afundar. E se eu precisar fazer isso usando Clara, então que assim seja. Até logo, amigo. Miguel ficou paralisado enquanto Ricardo saía, a porta se fechando com um estrondo. O peso da ameaça ainda pairava no ar, e ele se viu em um dilema moral. Ele precisava proteger Clara, mas também sabia que não poderia deixar que Ricardo saísse impune. Com a mente fervilhando, Miguel decidiu que era hora de fazer a coisa certa. Ele não poderia permitir que Ricardo continuasse com seus planos malignos. Precisava confrontar a situação de frente, mas de uma maneira diferente. Miguel pegou o telefone e, com as mãos trêmulas, ligou para Clara. Clara, você pode vir até a minha casa. Precisamos conversar. Ela hesitou do outro lado da linha, e ele pôde sentir seu nervosismo. Claro, senhor. Mas está tudo bem. Sim, está tudo bem, ele disse, tentando transmitir confiança, embora sentisse o peso da culpa por todas as mentiras que tinham se acumulado entre eles. Só preciso que você venha. Alguns minutos depois, Clara chegou, seu semblante preocupado. Miguel a convidou para sentar-se na sala, onde o sol da tarde iluminava o espaço, trazendo um ar de tranquilidade que contrastava com a tensão que ele sentia. Clara, eu tenho algo importante para te contar. Ele começou, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. É sobre o trabalho. Eu estou tentando fazer o meu melhor, senhor, ela disse, os olhos dela cheios de preocupação. Não é sobre isso, Miguel interrompeu, tomando coragem. É sobre Ricardo. Ele está ameaçando expor algumas coisas que podem afetar você e sua família. Os olhos de Clara se alargaram, e ela se inclinou para a frente. O que? Como isso pode? Ele tem provas de que eu estava ciente dos desvios de dinheiro na empresa. E, de alguma forma, ele está tentando envolver você nessa história. Miguel sentiu o peso da culpa aumentar. Eu não queria que você estivesse no meio disso. Clara baixou a cabeça, seus cabelos escurecendo seu rosto. Eu nunca quis que você se preocupasse comigo, Miguel. Eu só estou tentando cuidar da minha família. Eu sei, ele respondeu, a emoção invadindo sua voz. E é por isso que eu não posso deixar isso acontecer. Eu estou pensando em expor toda a verdade. Dizer para todos os funcionários o que está acontecendo. Mostrar a corrupção que Ricardo trouxe para a empresa. Clara levantou o olhar, confusa. Mas isso pode custar a sua carreira, Miguel. Você pode perder tudo. Talvez eu precise perder tudo, ele disse, a determinação crescendo dentro dele. Eu percebi que me deixei levar pelo dinheiro e pela ambição, enquanto as pessoas ao meu redor estavam sofrendo. E isso não pode continuar. Ela ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. E se eu for exposta? E se isso afetar minha família? Miguel se aproximou dela, segurando suas mãos. Eu vou cuidar de você, Clara. Eu prometo. Não vou deixar que isso aconteça. Vamos enfrentar isso juntos. Clara hesitou, mas a conexão entre eles parecia mais forte do que o medo. Você realmente acredita que podemos enfrentar isso juntos? Sim, ele respondeu, a firmeza em sua voz ecoando com sinceridade. Eu não posso mais viver nessa bolha de indiferença. Quero ser melhor, e você me inspirou a ser. A conversa entre eles foi interrompida por uma mensagem no celular de Miguel. Era um alerta de sua empresa, mas ele não se importava naquele momento. O que importava era a decisão que tomaram juntos. Eles iriam enfrentar Ricardo e a corrupção, não apenas por eles, mas por todos os funcionários que haviam sido prejudicados. Miguel respirou fundo, sentindo que, pela primeira vez,
Ele estava fazendo a coisa certa. Vamos juntos, Clara. Vamos expor a verdade e dar um basta a essa situação. Clara assentiu, seu olhar agora cheio de esperança. Então, vamos. Estamos nisso juntos. Com um novo propósito, Miguel e Clara se levantaram, prontos para enfrentar o que estava por vir. Miguel não estava mais sozinho. Ele tinha Clara ao seu lado, e juntos poderiam construir um novo futuro, não apenas para eles, mas para todos os que precisavam de esperança. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma batalha contra Ricardo, mas uma luta por justiça e dignidade. Eles iriam transformar suas vidas e as vidas de muitos outros, e nada mais os impediria.